Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom rever muitos de vocês, estar aqui em comunhão, mesmo à distância. A gente agradece a Deus que nos possibilita de estarmos juntos com essa tecnologia. Muito legal, a gente fica muito contente de ter todos aqui, tem algumas pessoas ainda entrando, mas a gente fica muito feliz de poder tirar um tempinho do nosso domingo, de estar junto, de ouvir a palavra de Deus, de adorar a palavra, adorar o nosso Deus em comunhão com vocês. A gente fica muito, muito feliz. E convido a todos a baixar as cabeças para podermos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo, por esse tempo que a gente pode estar juntos aqui. Te agradeço por cada pessoa que está online agora, que está ouvindo essa transmissão. Te peço que o Senhor esteja abençoando e visitando cada lar, cada vida, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para esse momento de louvor e para esse momento de adoração ao Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. E realizamos esse culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E convido agora a nossa irmã Cláudia, que vai trazer alguns avisos para a gente. Em seguida, nosso irmão pastor Daniel também vai trazer alguns avisos. É com você, Cláudia. Sim, obrigada, Heller. Boa noite a todos. Eu vou fazer alguns avisos e vou fazer uma apresentação, só para nós termos... foram bastante atividades durante essa semana, então gostaria de começar com o projeto Corinhação. Nesse projeto, nessas últimas 2, 3 semanas, nós ficamos envolvidos com a oficina do desenho criativo e o concurso de desenho. Essa atividade, ela está dentro do projeto, que é lá da revitalização das vielas. Esse projeto, só lembrando, ele não é só da construção em si, ele envolvia outras etapas, e uma das etapas, então, a primeira era essa, onde nós envolvemos as crianças para que elas pensassem sobre a sua rua, sobre um desejo de uma vizinhança melhor, de uma rua melhor, e de um local também sem lixo, ou que faça algo com seus resíduos. Então, a proposta dessa oficina do desenho criativo e do concurso de desenho foi feita com as crianças da Casa São José e com outras crianças lá. Depois eu até vou mostrar umas fotos para nós termos uma ideia. Nós também tivemos início, então, estamos agora nessa semana, após essas 2 etapas de entregar os desenhos para as crianças e de receber esses desenhos, só lembrando também que foram entregues livros da Oficina do Brinquedo, então agradecemos também a parceria com a Oficina do Brinquedo, que nos proporcionou livros, as crianças gostaram muito. E agora, então, é o momento do projeto arquitetônico mesmo, da Rua da Paz, da Rua do Sol, com o início das obras em setembro. E ali, nesse momento, depois da obra em si, nós conversamos mais para frente, vamos ver se é possível nós fazermos algum tipo de ida lá na Serrinha. A gente sabe que em tempos de pandemia está tudo assim bastante diferente do que nós tínhamos planejado, então só tem ido às vezes eu, o Jorge, alguém, um ou outro do grupo, mas nós não temos ido, né, com o grupo todo. Vamos ver se nessa etapa das obras a gente consegue ter um pouquinho mais de intervenção. O Desk em Ação também, o Carlos tem se esmerado com a sua turma da primeira fase de administração, eles têm feito uma contribuição bem importante de valores, já estão quase conseguindo a meta, então também é motivo de agradecimento. E, nesse sentido, também peço, então, orações aí por essa nova etapa da construção. Vou passar.
Aqui eu queria, então, só para vocês terem uma ideia é um vídeo bem rapidinho dos desenhos que vieram. Nós recebemos 41 desenhos, que as crianças, então, da idade ali de 6 até 14 anos, fizeram para esse concurso. O concurso teve um júri, também composto por pessoas da CELT, por pessoas da associação, por pessoas da Casa São José, um arquiteto também, e ele vai ser revelado na próxima quinta-feira. Então, aqui só vou dar uma ideia dos desenhos que vieram, das crianças que escreveram. Próximo. Então, para a gente ter uma ideia da pureza das crianças em fazer seus desenhos atingindo seus objetivos. Aqui uma foto, então, de como lá na Casa São José, nós aproveitamos o dia para a entrega desses desenhos e os recebimentos com o dia que a Casa São José faz a entrega de cesta básica. Então, nós aproveitamos esse momento. Aqui foi onde as crianças estavam, então, trazendo o seu envelope com o seu desenho, né, com o seu, tanto da oficina criativa quanto do concurso de desenho. Então, bastante crianças participaram. Um outro projeto que nós temos em andamento também, o projeto Serrinha. Então, demos início nessa semana às obras. Também peço bastante oração e bastante empenho assim, de toda a comunidade nesse projeto. A gente sabe que uma construção, ela envolve muitos aspectos, então, o terreno, às vezes, ele é de um jeito, quando se vai abrir, ele é de outro, então, aqui tivemos já algumas surpresas e algumas coisas a mais que precisaríamos fazer, mas estamos com o apoio de um arquiteto, que tem nos apoiado com seu trabalho voluntário, e temos o Diogo e o Rafael, que são 2 venezuelanos que estão fazendo a construção. Então, a vaquinha está em andamento, estamos praticamente atingindo nosso objetivo, estamos com R$ 3.735, o objetivo era 15 mil, então esperamos também que essa semana nós conseguimos fechar a vaquinha. E quanto depois mais fotos do trabalho, nós vamos também informando a toda a comunidade, agradecendo a todos que já contribuíram e que acreditam nesse projeto. E o brechó também informe de que o brechó toda quarta-feira está acontecendo na Casa da CELT. Também é um momento que vocês todos podem levar suas roupas, suas doações, podem comprar também. Às vezes nós temos recebido coisas bastante diferentes ou coisas que muitas vezes as pessoas não veem com frequência, então também o brechó é um motivo de compra para todos nós da CELT. E nós temos nos alegrado muito que, assim, as pessoas também em volta ali da CELT, que cruzam, que passam na rua, têm participado, têm vindo, então, o fato dessa continuidade também tem sido bastante importante. Temos levantado sempre alguns valores aumentando significativamente toda quarta-feira. A Thaís tem trabalhado nesse projeto, com a ajuda da Jaque e de outras pessoas que se colocam à disposição também são bem-vindas. Então, é isso que eu teria para colocar de avisos. Depois, se alguém quiser ter alguma dúvida, alguma pergunta, também fico à disposição. E peço muito, realmente, assim, oração pelos 2 projetos. Pela Casa da Berenice, que a gente sabe, né, nesse momento da obra sempre aparecem surpresas, então, que também Deus esteja acompanhando as pessoas que estão ali na luta, e também pelo projeto Cor em Ação, nessa etapa do projeto arquitetônico da Rua da Paz e da Rua do Sol. Era isso, agradeço a todos. Legal, Cláudia, muito obrigado
por essas informações, e a gente fica muito feliz que as coisas estão andando, caminhando, né? E continuamos firmes aí nessa jornada. Queridos, eu ainda tenho alguns avisos rápidos para dar para vocês, para passar, então peço um pouquinho da paciência. Na próxima terça-feira, a gente tem uma reunião importante aqui da comunidade, né? A gente está na nossa Assembleia Geral, marcada pela primeira vez online, e então eu faço a leitura da convocação, é a terceira vez que nós estamos fazendo essa convocação, e ela tem caráter oficial, então é importante que a gente faça isso, tá bom? Por uma questão legal mesmo, tá? A presidente da Comunidade Luterana da Trindade convoca os membros da comunidade para a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2020 online, a realizar-se dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, às 19h30 em primeira convocação e 20 horas em segunda convocação. A ordem do dia é saudação e palavra bíblica, aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de dezembro de 2019, apreciação e aprovação do demonstrativo financeiro de 2019, com a apresentação do parecer do Conselho Fiscal. Nós temos que aprovar essas contas ainda, né, do ano passado, que teria sido feito em março, mas iniciou a pandemia. Apresentação e aprovação do presbitério para o biênio 2020 e 2021. O que é isso? É o fato de que os líderes de ministérios que compõem o presbitério da comunidade, eles acabaram não sendo eleitos nessa assembleia de março. Então, o nosso presbitério acabou ficando restrito até agora, até esse momento, à diretoria que havia sido eleita. Então, a gente precisa terminar de compor o presbitério para podermos fazer reuniões dos presbíteros, tá bom? E uma consulta também sobre a continuidade do funcionamento da paróquia, ou, dizendo em outras palavras, a proposta de a CELT tornar-se uma comunidade em função paroquial, independente da paróquia de Florianópolis e seguir vida própria. E assuntos gerais. Então, Florianópolis, 14 de agosto de 2020, Roseli Fabrim, presidente. Ok? Esse é o aviso principal que a gente eu também vou mostrar esse aviso aqui, que é dos livros, junto com o brechó que está funcionando nas quartas-feiras. Você também pode levar literatura para a casa da comunidade, para que outros possam acessar. E se você quiser, você também pode acessar literaturas que estão sendo disponibilizadas lá na casa da comunidade, tá bom? Você, Rodrigo. Vamos orar, pessoal. Convido a todos a baixar as cabeças, fechar os olhos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse encontro. Obrigado porque, mesmo com dificuldades da tecnologia, a gente consegue estar junto e consegue te louvar, Senhor. Te peço agora que o Senhor abençoe o pastor Daniel, que vai trazer a tua palavra, que a tua palavra possa estar fluindo da boca dele e chegando até nós e nos abençoando e entrando em nossos corações. Também te pedimos que a tecnologia não seja um empecilho agora e que o Senhor esteja cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Muito obrigado. Agora só deixa eu compartilhar minha tela aqui, em instantes, com vocês. Muito bem, finalmente. Esse é aí o nosso tempo, então, de reflexão. Nós estamos dentro de uma série, caminhando nessa perspectiva de não desistirmos, de completarmos a nossa jornada, de não ficarmos pelo meio do caminho, e estamos sendo inspirados por essa mensagem do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que ele lembra da história do povo de Israel,
de que todos eles saíram do Egito, mas nem todos chegaram na Terra Prometida. Aliás, bem poucos chegaram na Terra Prometida. E ele aponta algumas razões porque grande parte deles não chegou aonde deveriam ter chegado, e ele usa essa história do povo de Israel como condição para a nossa própria jornada como cristãos. Então, preste atenção, mantenha-se ligado, porque com certeza nós temos uma palavra importante. Nas 2 últimas semanas, a gente falou primeiro do maior obstáculo, e eu salientei que o grande obstáculo para a gente concluir essa jornada somos nós mesmos, e que é justamente nesse horizonte que entra essa questão da disciplina, que o apóstolo Paulo compara a nós com um corredor olímpico disciplinado, alguém focado, alguém que se empenha para alcançar o seu objetivo. E o apóstolo Paulo diz que na vida cristã a gente precisa também de um foco assim, e de disciplina para que a gente complete a jornada. E não é uma corrida contra os outros, não é uma disputa em relação a outras pessoas, não é uma tentativa de querer ser melhor do que os outros. É uma corrida contra si mesmo, é uma vitória em relação a essa velha natureza e a gente aprender a viver no espírito e não na carne, usando aquela comparação que o apóstolo Paulo faz várias vezes, especialmente na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né? Depois a gente falou sobre o grande engano, e eu salientei aqui, baseado também no texto que a gente está estudando, que serve de base para essa série, de que o apóstolo Paulo, ele fala que todos eles, todos os israelitas que saíram do Egito, o apóstolo Paulo usou uma figura dizendo que todos foram batizados na nuvem, no mar, e todos comeram e beberam do alimento e da bebida espiritual, que era Cristo, que era a rocha que os precedia, mas que mesmo assim Deus não se agradou de muitos deles. Ou seja, todos eles faziam parte daquele movimento, todos eles experimentaram aquele mover de Deus, mas nem todos eles estavam com seus corações de fato conectados nesse Deus que os estava libertando e levando para uma nova história, para uma nova realidade. Uma das frases que eu usei na semana passada foi justamente dizer assim, que foi fácil para Deus tirar o povo do Egito, o que foi difícil foi tirar o Egito do povo. É muito nesse horizonte que a gente vai conversar também hoje, ok? E por que a gente está falando de tudo isso? Porque a vontade de Deus para mim e para você é que as nossas vidas, elas cresçam, é que nós vamos desenvolvendo, tanto individualmente quanto coletivamente, esse caráter da plenitude de Cristo, conforme Efésios 4:13. É aí que nós queremos chegar. Jesus é o ser humano que nós queremos ser. E Jesus é o ser humano que Deus nos fez para ser. Ele é o segundo Adão. Ele é o protótipo de ser humano que Deus almeja de cada um de nós. E ele é o alvo dessa redenção, ele é o alvo dessa obra que está sendo realizada na minha e na sua vida. O que Deus quer não é ajudar você a parar umas arestas aqui, a parar outras arestas ali, tirar algumas dificuldades suas aqui, outras acolá. Não. A vontade de Deus e o objetivo de Deus comigo e com você é fazer com que nós nos tornemos, entre aspas, pequenos cristos, que é chamado à medida da plenitude de Cristo. E, obviamente, isso é uma corrida de toda uma vida. Nós vamos viver a vida toda em busca desse alvo. E o objetivo dessa série é dizer para você, não desista, siga adiante, persiga esse alvo com tudo que você tem, com tudo que é. Ok? Então, seguindo a nossa série aqui, nós estamos no dia 30, vamos falar sobre um atalho mortal. Que atalho mortal? Mais uma vez o texto bíblico, que serve série, e logo em seguida a gente vai entrando no assunto de hoje, tá bom? Vamos. Você
sabem que dos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que o prêmio é que é um treinamento rigoroso para uma coroa, ganhar uma coroa que sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo escravo para que depois de ter dado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Porque não quero, irmãos, que vocês todos passaram pelo mar, na nuvem e no mar. Comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha. Da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não acontecemos o que eles fizeram. E aqui é o texto que vai nos servir de base para a reflexão de hoje. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo está sendo comido e levantou-se para temos por o Senhor a e foram mortos por serpentes, e que alguns deles se queixaram, foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles e foram escritas como advertência do fim dos tempos. O pessoal está reclamando que a minha internet está dando falhas aqui. Peço desculpas por isso, tá bom? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Até aqui a leitura do texto de hoje, tá bom? A gente percebe nessa narrativa essa preocupação do apóstolo Paulo com esses elementos que tiravam as pessoas da caminhada, que fizeram com que o povo de Israel falhasse na sua tarefa, nessa tarefa de sair do seu lugar de escravidão e chegar na terra prometida. E isso é um símbolo muito propício da nossa própria jornada cristã, porque é isso que Deus faz conosco, né? Deus também nos tira da escravidão do pecado e Ele quer nos levar para novos céus e nova terra. E existe entre uma coisa e outra uma jornada, uma caminhada. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim como aconteceu com eles, cuidado para que não aconteça conosco também. Então, quando a gente pensa em idolatria nessa história da peregrinação do deserto, a primeira imagem que deve vir na sua mente, pelo menos a primeira imagem que vem na minha quando se fala disso, é aquela história do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32. Não sei se você lembra dessa história, mas ela é muito interessante. Moisés havia se ausentado por dias, ele subiu ao monte e ele não voltava mais, ele não descia mais, ele permaneceu mais de um mês lá em cima. E aí, de repente, as pessoas cercaram a Arão, irmão de Moisés, e que seria, digamos assim, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, dentro de todo aquele aparato litúrgico e ritualístico que foi dado ao povo de Israel ali no deserto, no Monte Sinai. Ele seria o primeiro sumo sacerdote. E o povo cerca ele e dizem assim, olha, esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu, mas vamos fazer um Deus para nós.
E aí foram tirando os brincos e braceletes de ouro das mulheres e outros artefatos de ouro e construíram um bezerro de ouro. E então começaram a fazer o que eles estavam acostumados a fazer no Egito, a adorar aquela estátua e aquele bezerro de ouro da maneira como eles eram acostumados. O que, tanto na cultura egípcia como também na cultura cananita, muitas vezes a adoração desses deuses incluíam festas e inclusive bacanais. Por isso que a associação muito forte, muito rápida da idolatria com a imoralidade que aparece logo em seguida, ok? Quando se diz ali se entregar à farra, você pode imaginar, de fato, assim, de que o próprio texto diz, no capítulo 32, de que eles passaram completamente dos limites, ok? Então, era isso que estava acontecendo. E é interessante que quando Moisés é avisado por Deus lá no monte ainda, Deus fala assim, ó, lá embaixo o negócio tá feio. As pessoas se perderam lá embaixo. E quando Moisés chega para falar com Arão, é muito engraçada a fala de Arão, porque Arão diz assim, olha, a gente pegou esses objetos de ouro, jogou no fogo e surgiu esse bezerro. Surgiu esse bezerro. É muito interessante a fala dele, a maneira como ele tenta se desculpar, né? E eles então disseram assim que esse bezerro era esse Deus que tinha tirado eles do Egito, né? Eles então fizeram uma imagem para dizer esse é o nosso Deus, mas começaram a adorar esse Deus que tirou eles do Egito da maneira como eles eram acostumados a adorar os deuses, ou seja, eles não eram brasileiros, mas podiam ser, né? Uma capacidade de fazer sincretismo muito grande, né? Deus estava tentando se revelar de um novo jeito, de uma nova forma. Eles dizem, ok, esse Deus nos tirou do Egito, fez coisas grandiosas, maravilhosas, mas a gente gostava do jeito que se adoravam os deuses lá no Egito. Quem sabe a gente junta as duas coisas, né? E era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. A idolatria, de maneira geral, ela implica num Deus que é geralmente visível, né? E quando eu digo visível, não quer tenha necessariamente a forma de uma estátua, mas ele é palpável, ele é razoável, ele é algo que faz sentido para dentro dessa lógica que a gente vive nesse mundo, é nesse sentido que ele é visível, ele é nomeável e, portanto, ele também é controlável. E essa é a grande raiz de toda idolatria. A gente tem a tendência de ser idólatra porque a gente quer estar no controle. A gente não quer dar o controle da nossa vida para Deus, a gente quer exercer esse controle. E é por isso que a gente é naturalmente idólatra. Assim como a gente é naturalmente religioso, a gente é também naturalmente idólatra. Isso nos dá a sensação de controle e liberdade, de que a gente pode decidir o que a gente vai fazer. É diferente do que a Escritura diz, de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o ídolo é sempre feito à nossa imagem e semelhança. É um produto nosso, é uma invenção nossa, é aquilo que nós queremos que Deus seja, e não é aquilo que Deus se revela como tal. Na nossa idolatria, a gente sempre quer que Deus seja aquilo que eu acho que ele tem que ser. E esse é o espírito básico do idólatra, ok? Mas ao nos dar essa sensação de controle e de liberdade, eles também nos destroem. A gente é naturalmente religioso, e isso significa que a gente vai adorar. A gente vai adorar alguma coisa. Não existe essa opção da não adoração. Todo mundo adora alguma coisa, todo mundo vive em função de alguma coisa, e quem não tem algo pelo que diga é por isso que eu vivo, essa pessoa não está vivendo. Geralmente, se você encontrar pessoas que dizem assim, eu não sei qual é a razão da minha existência, eu não tenho nada que eu possa dizer que vale a pena viver. Essas pessoas geralmente também vão dizer assim, olha, se a morte viesse, seria um grande favor,
porque para mim não faz diferença nenhuma viver ou não viver. A gente vive por alguma coisa. E se a gente não está vivendo para nada e nem por nada, então provavelmente a gente só está empurrando a vida com a barriga e esperando pela morte. É assim que nós somos. Mas a pergunta não é se a gente vai adorar alguma coisa ou alguém. A pergunta é quem é que a gente vai adorar. Diante de quem nós vamos nos prostrar. E mesmo a pessoa mais racionalista, materialista que você conheça, a pessoa mais cética, a pessoa, né, que você possa imaginar, ela vai carregar o mesmo tipo de espírito, só que ela vai transferir isso da realidade religiosa para a realidade ideológica de alguma forma. E ela vai dar os mesmos pesos. Não existe apenas dogmatismos e verdades absolutas na religião. E isso a gente percebe muito bem, por exemplo, na situação que a gente vive no país e até no mundo, né, que também é muito forte em outros lugares, especialmente nos Estados Unidos, esse ambiente político polarizado. E como as pessoas, por causa de ideologias, elas são capazes de transformar aquilo que elas acreditam em verdades absolutas e inquestionáveis. E isso, em muitos casos, não tem absolutamente nada a ver com Deus. E quando Deus ainda é colocado na jogada, fica pior ainda, né? É um fanatismo ao quadrado, às vezes. Aí a coisa fica bem difícil. Toda a história do povo de Israel, que é relatada nas Escrituras, é cheia de altos e baixos ligados à idolatria. Para quem já leu a Bíblia toda, para quem já pegou a Bíblia de cabo a rabo, de ler toda a Bíblia. Cara, que legal. Falei para ele, cara, que show de bola isso, porque boa parte do pessoal aí que está anos na igreja ainda não fez essa tarefa de casa tão básica, né? Então, glória a Deus por isso. Mas se você já pegou a Bíblia para ler, você percebe o quanto está presente essa denúncia da idolatria dentro dos textos bíblicos, dentro dessa história de Israel. Eu quero resgatar alguns aspectos aqui que eu acho que são importantes e relevantes para esse momento. Por exemplo, em Josué 24, é o final do livro de Josué. O povo de Israel recebeu a aliança com Deus através de Moisés. Moisés morreu, passou o bastão para Josué. Digamos assim, aos pés do próprio Moisés. Em grande medida, o poder que estava com Moisés também testou na vida de Josué, não exatamente da mesma maneira. Josué não dividiu o Mar Vermelho, mas em certo momento, para atravessar o Rio Jordão, também as águas do Jordão foram barradas, né, e o povo atravessou em seco. Então, quer dizer, Deus fez muitos milagres também em Israel através da herança de Josué. E Josué, no fim da sua vida, ele faz a mesma coisa que Moisés também fez. Depois daqueles 40 anos peregrinando no deserto, Moisés, ele renovou a aliança de Deus com o povo. Por isso nós temos na Bíblia o livro de Deuteronômio, a nova lei, quando a aliança é renovada. E no final da vida de Josué, ele também renova a aliança com o povo, a aliança de Deus com o povo. Ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Olha só, o que ele está dizendo aqui, e sirvam ao Senhor. Ele está dizendo que eles deveriam jogar fora os deuses que os antepassados deles adoraram além do Eufrates. Lá na Mesopotâmia. Quem é que saiu da Mesopotâmia? Quem saiu da Mesopotâmia foi Abraão. Abraão. Há 800 anos atrás, aproximadamente. Abraão, Isaac, Jacó, José, 400 anos no Egito, agora eles são libertados, passam uma jornada no deserto ali, Deus se manifesta naquele Monte Sinai, faz uma aliança com eles, eles entram na Terra Prometida, agora no livro de Josué,
eles ocupam a terra, e no final do livro de Josué, Josué diz assim, olha, sabe os deuses dos nossos antepassados que foram trazidos lá de além do Eufrates? Joguem fora essas coisas. Você percebe? Eles ainda carregavam consigo os deuses que eles haviam trazido da Mesopotâmia. E no Egito. Claro, lá no Egito eles também acabaram adorando os deuses do Egito e assim por diante. Mas é muito forte isso que está sendo dito aqui no livro de Josué. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, de novo ele se refere aos deuses mesopotâmicos, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo diz, não, nós vamos servir o Senhor. E Josué insiste, vocês não podem servir o Senhor, porque Deus é Deus zeloso e tal. E eles são insistentes, não, nós vamos servir ao Senhor. Né? O livro de Josué é uma renovação dessa aliança com Deus. Aí a gente entra no livro de Juízes. Fica tranquilo que eu não vou repassar todo o Antigo Testamento, são alguns textos bem selecionados, não fique nervoso, ok? Em Juízes capítulo 2, 7, 10 a 12, a gente tem algumas coisas bem interessantes. Veja o que diz ali. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Aí veja o que diz o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aparece lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Vocês vão ensinar aos seus filhos para que eles ensinem aos seus netos, aos filhos dos seus filhos. Vocês vão ensinar quando estiverem assentados, quando estiverem caminhando, quando estiverem em casa, quando andarem pelo caminho. Vocês vão inculcar, vocês vão ensinar com insistência, vocês vão contar aquilo que Deus fez na vida e na história de vocês. Parece que essa ordem não foi levada tão a sério assim. E o que acontece quando aquela geração que conheceu o Senhor, que conheceu os feitos de Deus, morre, a nova geração que levanta, ela faz isso. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando. Ainda um texto de Amós, o profeta Amós profetizou ao reino do norte, e muito tempo depois dessa história, já na época dos reis, né? Mas veja só o que Deus fala através. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Ele está falando do culto de Israel. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. E aí ele vai dizer por que Deus está indignado, tão indignado com eles. Por que ele não quer ouvir essa música, ele não quer esse culto, ele não quer esses sacrifícios? Por que ele fica irritado com isso? Ele diz, em vez disso, em vez de culto, eu quero que exista retidão, como um rio. Que vocês andem num caminho reto, que vocês não peguem atalhos, que vocês não fiquem o tempo todo se desviando do caminho. E que a justiça exista no meio de vocês como um ribeiro perene. Que haja justiça, que vocês sejam o povo que eu chamei vocês para serem. Lá em Êxodo, quando Deus estabelece a sua aliança com Israel, ele diz assim, vocês serão o meu povo, uma nação de sacerdotes.
Ou seja, Deus estava dizendo, vocês vão demonstrar ao mundo quem eu sou. Por meio de vocês, o mundo vai me conhecer. E como é que o mundo poderia conhecer a Deus se entre eles não havia retidão nem justiça? E aí vem a denúncia no versículo 25. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Esses dois deuses, Sicute e Quium, que eram ligados à adoração da astrologia, especialmente esse Quium aí, na pesquisa que eu fiz, ele tem uma ligação com a adoração de Saturno, ok? Eles eram deuses mesopotâmicos. Ou seja, é exatamente isso que Amós estava dizendo. E que também Josué já havia dito. Só que aqui os deuses são nominados. Deus está dizendo para eles, foi a mim que por acaso vocês adoraram? Ele está dizendo, não é de agora. Não é de hoje que vocês trazem culto, oferecem culto para mim, mas o coração de vocês está em outro lugar. O rei de vocês é outro. O verdadeiro Deus de vocês é outro. O fato de vocês apresentarem esses sacrifícios aqui no meu templo, o fato de vocês trazerem essas ofertas, o fato de vocês fazerem essa cantoria toda, isso não elimina o fato de que no coração, quem governa o coração de vocês e a quem vocês de fato servem é outro. E isso já é assim desde a época do deserto. Não começou ontem, não começou semana passada. Fazem séculos que é assim. É o que Deus, através de Amós, está dizendo para esse povo. É interessante que em Atos 7, quando Estevão, o culto infantil, hoje, mais uma vez, agradeço aí o empenho do pessoal do culto infantil, mais uma vez, fantástico, né? E essa semana o culto infantil vinha contando a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. É interessante que o discurso que Estevão fez e que gerou um ódio muito grande nas pessoas que o ouviram, dentro desse discurso está essa fala aqui. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. E olha só o que diz Estevão a esses líderes religiosos nesse momento. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. E Estevão estava citando esse texto justamente para falar da idolatria do povo com quem ele estava conversando naquele momento. Então, para a gente finalizar essa conversa toda, quando a gente fala de idolatria, a gente está perguntando assim, em primeiro lugar, onde está a sua confiança? Em quem você confia? Antes de ser um conjunto de dogmas, normas e práticas religiosas, fé significa que a gente confia em Deus. O justo viverá pela fé ou pela confiança. E o exemplo clássico disso, né, citado no Novo Testamento pelos apóstolos, especialmente por Paulo, é Abraão. O justo viverá pela fé. O que move a pessoa que anda com Deus é a sua confiança em Deus, a sua grande confiança em Deus. O coração está de Deus. E a incredulidade num momento de dificuldade, no momento em que eles foram espiar a terra e eles trazem um relatório negativo e eles dizem assim: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada?
nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E lá nesse texto de Números diz que eles dizem, vamos escolher um líder no nosso meio que nos conduza de volta para o Egito. Ou seja, eles não confiavam em Deus. Eles não confiavam. Eles demonstram aqui nesse momento de que eles acreditavam que Deus os havia trazido até aquele ponto, até aquele momento, tinha feito tudo o que fez para matá-los no deserto. É impressionante. Mas a gente se move pelas nossas convicções. Quando a gente não confia em Deus, a gente não consegue andar com Ele. E a gente não consegue lidar com situações que aparecem na nossa vida, na nossa realidade. E pelo contrário, a gente levanta a mão para cima no céu e diz, o que é que tu estás fazendo? O que é que tu estás fazendo? A primeira pergunta, quando a gente está falando de idolatria, é: onde está a sua confiança? Em que você confia? A pergunta é: você tem uma relação de confiança com Deus? Você acredita que Ele é bom e que Ele deseja o bem para você? Você crê que Ele cumpre as suas promessas, de que Ele é fiel? Essas coisas, elas são uma informação para você ou elas são, de fato, têm se tornado uma experiência para você e para a sua vida? Essa é a questão. Em segundo lugar, a pergunta: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Relacionado a essa pergunta, a gente poderia se perguntar mais ou menos assim: do que você não poderia abrir mão? Nenhum. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, eu gosto muito dessa frase de Jesus. Ele diz assim: pois onde estiver o teu tesouro, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu não vou ler todo esse texto agora, mas aquele texto ele é muito interessante porque Jesus, ele lá está da seguinte maneira: não busquem acumular tesouros na terra. Não façam isso. Procurem acumular tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem, elas não corroem, onde o ladrão não rouba. E o coração é descrito aqui como esse coração desejante, ele está em busca de um tesouro. O nosso coração, a Bíblia é o centro da nossa existência, né? É o centro da razão, mas também da emoção. Na verdade, naquele tempo, todas as funções que praticamente a gente atribui hoje ao cérebro, a gente sabe que a gente pensa com o cérebro, mas naquela época as pessoas acreditavam que elas pensavam com o coração. Então o coração era entendido de fato como se fosse o nosso cérebro, o centro da existência. Dali parte tudo. As pessoas ficam emocionadas, o coração dispara, as pessoas ficam com medo, elas sentem, as reações eram sentidas no coração e ele era entendido como esse centro da existência. Então quando se fala em coração, a gente está falando assim, de que essa alma humana, a alma não entendida aqui, por favor, da perspectiva grega, mas essa psiana, ela busca por um significado, por uma razão, um sentido. Ela está em busca de um tesouro. Nós queremos significado, dar significado à nossa vida, à nossa existência. O nosso coração necessita disso e, portanto, ele precisa de um tesouro. Ele precisa de um tesouro. E é interessante que depois, logo em seguida, Jesus diz que os olhos, eles são a candeia do corpo. E que se o teu olho for bom, será luminoso, mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. E às vezes as pessoas, quando leem o texto, pensam assim: Jesus mudou de assunto. Não, Jesus não mudou de assunto. O olho é aquilo que determina o nosso foco. O olho aqui também é uma expressão de algo muito maior do que apenas o olho. Ele está falando assim do nosso olhar sobre a vida, de onde nós estamos focados, da onde
vem de como a gente vê, de como a gente entende, interpreta o mundo. É aquilo que a gente cobiça, no sentido de que o nosso olho, ele busca esse tesouro que o coração deseja. O olho é essa busca por esse tesouro que o coração deseja. No momento em que o coração eleger o tesouro, o olho se fixará nesse tesouro. Jesus está perguntando assim: se você escolher o tesouro errado, o seu olho se fixará nesse tesouro e toda a tua vida pode se tornar trevas. Toda a tua existência pode se ficar em trevas, porque é o tesouro errado. Finalmente, ele diz, né, todo o teu corpo estará em trevas. E o corpo aqui é símbolo dessa totalidade da existência. Então, eu tentei fazer assim uma espécie de paráfrase. Vou me dar a liberdade de fazer como se fosse aquela Bíblia do Eugene Peterson, né? Não sei como esses versículos, mas a gente poderia talvez fazer uma leitura mais ou menos assim. Se o seu coração buscar significado, ele determinará suas prioridades. Tornar-se-á o alvo da sua vida. Você vai ficar focado nisso e fará de toda a sua existência um erro. Fará de toda a sua existência um erro. E basicamente, quando a gente fala em pecado, a gente está falando de errar o alvo, de viver fora do foco, de viver fora do horizonte que Deus fez para viver e para andar. E isso é idolatria. É isso que o ídolo faz com a gente. O ídolo se apresenta para a gente como esse tesouro, como essa resposta para o nosso coração, para aquilo que a gente almeja, para esse significado que a gente busca, para essa razão de ser que a gente quer ter. E aí, no momento em que o ídolo ocupa o seu lugar no nosso coração, os nossos olhos passam a enxergar a partir dessa perspectiva e eles ficam focados. Nós passamos a ler o mundo, a ver o mundo a partir dessa perspectiva, desse horizonte, e toda a nossa existência é mergulhada em escuridão. E isso não significa necessariamente uma vida de imoralidade, mas significa uma vida fora do alvo de Deus, fora do objetivo de Deus, fora do horizonte que Deus nos fez para ser. Uma vida fora dele e da vontade dele. Ok? Portanto, é por isso que Jesus, no final, mais para o final do texto, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você tentar servir a um, você vai desagradar o outro e vice-versa. E às vezes a gente faz o que o povo de Israel fazia. O que o povo de Israel estava fazendo? Ora, o que Amós disse: vocês apresentam culto, trazem os seus sacrifícios, vocês fazem toda essa cantoria interminável aí no templo, mas eu sei que o coração de vocês está em outro lugar. O coração de vocês não me pertence. E não é de hoje. Isso já é assim desde o deserto, desde a época dos seus antepassados. Isso tem centenas de anos de história. E as coisas são desse jeito. Que vocês vêm aqui, que vocês cumprem esses rituais, que vocês fazem o que fazem, para mim. Por isso que a vida de vocês é toda torta, não há retidão, não há justiça. Na verdade, não há adoração. Porque a adoração que eu esperaria, é isso que, parafraseando o texto de Amós, quer dizer: a adoração que eu esperaria de vocês é de que vocês fossem um povo que demonstrasse quem eu sou para o mundo. Que vocês fossem um oásis no meio desse mundo de perversidade, que vocês fossem um luzeiro, embora é Jesus, no Novo Testamento, quem vai usar essa expressão, vocês são sal e luz do mundo, mas é basicamente isso que também no Antigo Testamento Deus queria que Israel fosse. Que eles fossem um luzeiro para o mundo. Que eles fossem uma cidade construída sobre o monte que é impossível de não ser vista durante a noite. Vamos
E em último lugar, isso tem a ver com esperança. De onde está a nossa esperança? Eu não sei o que você espera. Eu espero que aquilo que você espera do futuro não, não caia completamente por terra diante do acréscimo dentro dessa equação da vida, do fator morte. Se o fator morte faz despedaçar todas as suas esperanças, então você ainda não colocou a esperança no lugar certo. Concorda comigo? Se o fator morte despedaça tudo que você espera do futuro, então você ainda não encontrou seu tesouro. Aliás, você ainda não encontrou o tesouro que deveria ter encontrado. Talvez você tenha encontrado algum tesouro, mas esse tesouro provavelmente é um ídolo que tem consumido suas energias, o seu tempo, o melhor que você tem para oferecer, mas os seus joelhos estão se prostrando diante da coisa ou da pessoa errada. O apóstolo Paulo disse que, para mim, ele testemunha dizendo, para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo. Minha vida, minha realidade tem a ver com isso. Com isso que a gente está querendo propor aqui nessa série. Qual é o objetivo? De que a gente alcance a plenitude da estatura de Cristo. Né? De que a gente possa olhar para essa jornada, para essa corrida, para essa maratona, querendo chegar lá no alvo, que é se tornar mais semelhante com o nosso Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo aqui em Filipenses está dizendo a mesma coisa. Para mim, viver é Cristo. E se a morte vier, não vai me roubar nada, porque o meu tesouro não está aqui. A morte não vai destruir nada. Isso não significa que ele não fosse sentir isso, que ele não fosse sofrer com isso. Não significa que ele ia encarar isso assim, né? Não. Mas a morte não era o fim de tudo que ele sonhava, de tudo que ele queria, a ponto de ele dizer, se ela vier, ela veio. E nesse texto de Filipenses capítulo 1, ele diz, inclusive, que preferiria partir logo de uma vez, mas que por causa da responsabilidade que ele sentia de continuar edificando seus irmãos na fé, ele achava que ele ia ficar mais um pouco aqui na terra ainda. Então é muito interessante, né, a maneira como o apóstolo Paulo lida com isso. Terminando, queridos, os ídolos costumam oferecer uma satisfação imediata, respostas rápidas, por isso que a gente está chamando de atalho. A idolatria é uma beleza, porque com Deus a gente precisa se relacionar, com o ídolo a gente barganha, né? E às vezes é mais fácil barganhar do que se relacionar, não é verdade? A gente vai lá e diz assim, quanto custa? O que o senhor quer? Ah, é sacrifício? É para ralar o joelho na escada? É para subir uma montanha? É jejum de quantos dias? Ah, é isso? Ok, então eu pago o preço, vai me dar o que eu quero? Isso, então fechou. Fala sério, nós gostamos desse tipo de matemática religiosa. A gente gosta desse tipo de negociata. É muito mais fácil. A gente paga o preço por aquilo que a gente quer e aí a gente recebe o que a gente quer receber. Mas com esse nosso Deus, nem sempre é assim, porque ele vai dizer assim, querido, isso que você quer não é o melhor para você. Mas é o que eu quero. Mas não é o melhor para você. Muitas vezes a gente se comporta diante de Deus como crianças mimadas. A gente quer o que quer. E por isso a idolatria ela é tão atrativa para a gente. Por isso e por outras questões. Porque existem respostas rápidas. É o que Jesus enfrentou na sua tentação lá no deserto, né? Quando Satanás se aproxima dele, ele em determinado momento mostra os reinos, a sua glória, e ele diz assim, olha, vamos pegar um atalho, e tudo isso te darei se prostrado me adorares. Esse negócio de ter que passar pela cruz primeiro, para depois toda a autoridade te ser dada no céu e na terra, tem um jeito mais fácil de fazer isso. E o inimigo, ele trabalha assim, né? Os ídolos que o representam trabalham assim.
Eles sempre parecem entender profundamente as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos. Põem a mão no nosso ombro e dizem: eu sei o que você quer e vamos resolver isso. Vamos resolver. O problema é que, para resolver de maneira tão rápida e imediata, ele diz: basta que você se prostre e me adore. Basta que você se renda a quem você jamais deveria se render na sua vida. Os ídolos nos oferecem a sensação da gente estar no controle, essa sensação de liberdade e da gente poder fazer o que deseja. Mas eles nos prostram a seus pés, consomem todas as nossas energias, nos escravizam em desejos desenfreados, sentimentos negativos e, por fim, nos destroem sem cumprir nada do que prometeram. O Senhor também nos pergunta nessa noite: foi a pergunta que Deus fez através da vida de Amós, foi a pergunta que Estevão fez aos seus algozes, lá em Atos capítulo 7, através desse mesmo texto. Deus perguntando para o povo de Israel: foi a mim que vocês prestaram culto lá no deserto? E ele mesmo respondeu: não, não era a mim que vocês estavam adorando. O Senhor também pergunta para mim, pergunta para você nessa noite: é a mim que você está adorando com a sua vida? É a mim que você está dedicando a sua vida? Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando-os, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Toda conversão verdadeira passa por isso aqui. Quando a gente realmente se volta para Deus, a gente abandona os ídolos. Eu repito, toda vez que a gente realmente se volta para Deus, a gente precisa abandonar os ídolos. E às vezes, ao longo da caminhada, a gente tem que passar por várias conversões, porque a gente vai identificando ídolos entranhados, ídolos que a gente levava escondido na bagagem, assim como fez a esposa de Jacó, por exemplo, né? A Raquel, que levava lá na sua bagagem um ídolo da sua família. Assim nós também carregamos, às vezes, ídolos que a gente nem sabe mais identificar, mas que eles estão lá. E ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, pela leitura da palavra, pela inspiração do Espírito de Deus, ele vai nos revelando. Ele vai fazendo com que a gente tenha a oportunidade de se arrepender e se converter. Quero convidar você para orarmos nesse momento. Deus amado, muito obrigado, que a tua palavra é viva e eficaz. Nosso desejo nessa noite é de que o Senhor nos ajude a identificarmos os nossos ídolos. Existem ídolos muito poderosos na nossa cultura, existem outros ídolos que são muito mais particulares, religiosos, que têm a ver com sentimentos que nós alimentamos. Existem muitas formas de manifestação da idolatria, mas todas elas roubam o lugar que deveria pertencer exclusivamente a Ti nas nossas vidas. Isso suga as nossas energias. Isso faz com que perdure no nosso coração um profundo sentimento de insatisfação, com que o nosso coração permaneça buscando desesperadamente um tesouro no qual se agarrar, um objetivo pelo qual viver. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos a esse ponto de podermos confessar que o nosso viver é Cristo e que o morrer é lucro. Ajuda-nos, ó Deus, a nos voltarmos para Ti e, ao nos voltarmos para Ti, sermos preenchidos de tal maneira, encontrarmos aquilo que o nosso
coração verdadeiramente busca, fazer de Ti o nosso verdadeiro tesouro, a ponto de estarmos no meio do caminho, e que fomos chamando de importantes, que fomos chamando de nossos bens, fomos chamando de coisas que são fundamentais para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a que Tu exclusivamente sejas o nosso Rei e Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos e Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se temos aí, por parte do Nicolas, uma melhora aí do sinal da internet ou não. Eu acho que vai agora, Nicolas, para mais um momento de louvor. O Nicolas está entre nós. Daniel, tinha falado com ele disse que preferia não tocar porque não estava muito estável ali. Ok. Tranquilo, então. Então eu passo a palavra para ti, Ale, para que a gente vai para esse momento de intercessão final, correto? Sim. Obrigado, Daniel, pela palavra. E vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus abençoe a nossa semana, nos proteja, nos guarde. Vamos lá. Convido a todos mais uma vez para baixar as cabeças e fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado pela palavra do Daniel, obrigado porque o Senhor com certeza falou conosco hoje, Deus. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando essa nossa semana que se inicia. Te peço que o Senhor proteja quem tem que sair de suas casas e para ir trabalhar, que o Senhor esteja cuidando, livrando de todo mal, livrando de pegar um vírus, de pegar uma doença. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos, que estão acamados. Te pedimos também para o nosso país, que ainda está assolado pelo Covid, que o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, os nossos representantes, que eles possam deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o egocentrismo e pensar em favor de todos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando e guardando a cada um nos seus estudos. Também lembramos que a UFSC volta às aulas amanhã. Te peço que o Senhor abençoe os estudantes, os professores que vão ter que se adaptar a essa nova realidade e que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre a vida deles, Deus. Te pedimos que o Senhor esteja conosco sempre e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos hoje e para todos sempre. Amém.